no desenvolvimento do texto de Gênesis, no capítulo de número 22, o versículo de número 4, para não se estender muito, que diz, no capítulo 22 do livro de Gênesis, a partir do versículo de número 18, que nos diz: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Vou repetir novamente. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. A palavra de Deus é tremenda e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. O Senhor conhece cada pensamento, as intenções do coração. O Senhor esquadrinha e dá a cada um segundo o seu caminho. Nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas, Ele conhece a nossa estrutura, porque Ele sabe que somos pó. Nós vemos aqui no texto bíblico, no capítulo 22 de Gênesis, onde nos fala Deus a mandar Abraão matar o seu filho Isaque, o filho da promessa, e nós vemos o versículo 18 do capítulo 22 de Gênesis, que nos diz: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Queridos, amados ouvintes, eu sei que muitos amados, queridos irmãos estão acompanhando pelo seu dial, pela internet, pelos meios de aplicativos, meios de comunicações pela internet, pelo canal A Voz do Ouvinte. O interessante desse texto a nos falar e nos relatar, e vamos ver o desenvolvimento, porque nós sabemos que Abraão antigamente era chamado de Abrão, onde diz pai. E o seu nome foi mudado para Abraão, pai de multidões. Querido, Sarai foi mudado para Sara. Queridos amados ouvintes, nós devemos estar buscando cada vez mais o conhecimento. A Bíblia nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sei que tem muitos teólogos, muitos doutores, como doutor Ferreirinha, bacharel, muitos outros professores em diversas áreas de todos os meios de comunicações, muitos radialistas, muitos entendedores da palavra de Deus. Mas quando nós vemos o desenvolvimento do texto no capítulo de número 22 de Gênesis, o versículo 18, onde nos diz: a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Queridos amados ouvintes, nós vemos aqui Abraão sendo tentado. O que aconteceu depois destas coisas? Que tentou Deus a Abraão e disse a Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi, que eu lhe mostrarei. Moriá, queridos, nós vemos que é um monte do Senhor, o apelo, o escolhido sendo oferecido, onde o Senhor lhe mostraria em Moriá. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento, porque o Senhor escolhe a cada um. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque são poucos que querem dar ouvido. Todos são chamados: vinde a Jesus, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e Ele vos aliviará. Jesus Cristo, Ele já pagou o preço, e nós vemos o Senhor Deus chamando Abraão e tentando Abraão, tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele diz: eis-me aqui. O Senhor disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te
à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. E nós vemos que Abraão, ele sai, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, ele preparou a lenha, o jumento, e tomou consigo os 2 dos seus moços, seus servos, os seus criados ali, e tomou a Isaque, seu filho, e ele ajeitou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Ele foi diretamente a Moriá. Nós devemos seguir o caminho onde o Senhor ordena. E nós vemos que o texto vai dizer: ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão ao seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O interessante desse texto é a intimidade de Abraão com Deus, de tal maneira que ele diz: tornaremos a vós, havendo adorado, tornaremos a vós. Ele não falou: eu vou ali, vou adorar e vou voltar. Não, ele disse: nós iremos, havendo adorado, tornaremos a vós. O texto nos diz desta maneira: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre o seu filho Isaque, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos ao monte que o Senhor lhe mostrou. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E Abraão respondeu e disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: meu pai, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O interessante é que Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ele profetiza e diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, e caminharam os dois juntos, e viram o lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E a Bíblia diz, a Bíblia é tão maravilhosa e linda, e diz desta maneira: e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou e desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. A Bíblia é interessante. A Bíblia é maravilhosa, nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Queridos, até os dias de hoje esse monte é conhecido. Mas o interessante do texto, que vai nos dizer: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu único filho, que deverás te abençoarei grandemente, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a ponta dos seus inimigos, possuirá a porta dos seus inimigos. E a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Fechei até a Bíblia aqui. Isaque quer dizer riso. Aonde o Senhor fez a promessa, o anjo que apareceu 3 anjos a Abraão. Um desses era príncipe. E você prestar atenção, a letra A do nome anjo está maiúscula. Quando essa letra A está maiúscula, porque é a teofania. A teofania, a manifestação de Deus em pessoa. O próprio Deus veio com 2 anjos dos seus servos, anjo,
aparece Abraão e diz: por que Sara riu? Abraão não imaginava que Sara estava observando e ouvindo a conversa, e o Senhor disse: por que Sara riu? E Sara se apresenta e diz: eu não sorri. Ela pensou que podia mentir, ela pensava que eram pessoas normais, anjos normais, mas ela não sabia que era o próprio Senhor, a teofania, a manifestação de Deus em pessoa. Ele disse: existe alguma coisa impossível para Deus? Ainda neste tempo votarei e tu terás um filho. Querido, obedecer à voz de Deus, enquanto obedecestes a minha voz. O Senhor abençoou Abraão de uma maneira especial. O próprio Deus se manifestou e bradou, disse: agora sei que tu me amas e não negaste o teu único filho. Eu te abençoarei, porquanto ouviu a minha voz. Obedecestes a minha voz. Obedeça a voz de Deus. Às vezes você nem imagina o que está acontecendo. Deus lhe faz uma promessa, está tudo à cabeça, contrário, tudo dando errado, mas Deus está dizendo: obedeça a minha voz, obedeça a minha voz, obedeça a minha palavra. Enquanto obedecestes a minha voz, eu te abençoarei, Abraão, porque tu não me negaste o teu único filho. O anjo que bradou está com a letra A maiúscula. Era o próprio Deus se manifestando e dizendo: Abraão, tu obedeceu a minha voz. Abraão, tu obedecestes a minha voz e não negaste o teu único filho. Ei, quem tem promessa não pode negar. Quando vem as provas, tem que permanecer firme, obedecendo ao Senhor. Porquanto Abraão obedeceu a sua voz, o Senhor abençoou poderosamente e se tornou pai de multidão. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. É a voz